Olá, meu nome é Flávio Schmidt, eu sou autor deste livro do ponto de vista de relações públicas, razões muito mais fortes para você atuar no ambiente da comunicação. Esse é um livro da área de comunicação e de relações públicas. Ele foi escrito ao longo das últimas 2 décadas, porque na verdade ele retrata todos os principais acontecimentos que ocorreram no mundo durante o período de 2000 a 2010 e também analisa as atitudes, os comportamentos das pessoas, das celebridades e das autoridades que vivenciaram esses acontecimentos sob o ponto de vista da comunicação, ponto de vista de relações públicas. Então, o livro analisa, além do ponto de vista histórico dos acontecimentos marcantes das últimas 2 décadas, analisa também o modo como essas autoridades, essas personalidades agiram e como eles formaram a própria imagem, o conceito em torno do seu trabalho, da sua atitude e qual o legado que eles deixaram para a sociedade, para os seus grupos e para os países que representaram. Então, nós temos aqui capítulos que falam desde do início da globalização, do ano 2000, primeiros anos da década de 2000. Depois nós temos assuntos relacionados à virada do milênio, com o bug do milênio. No início, com o ataque das Torres Gêmeas, o comportamento do presidente Bush e como ele agiu com relação aos adversários, aos inimigos. E depois a primeira eleição do presidente Lula, como é que ele se comportou, principalmente do ponto de vista de comunicação, e como ele agiu durante o período de mandato dele, do ponto de vista de relações públicas e como é que ele construiu a imagem dele e o que ele deixou de legado para a sociedade brasileira, do modo como ele se comportou, principalmente e especialmente na área da comunicação. Depois nós passamos pela crise econômica mundial, com a crise suína, o início da era da comunicação digital, com a mudança do paradigma e por fim nós chegamos aí na década de 2010 com um desfecho de tudo que estava acontecendo no mundo nesse período, que é o período da transformação da comunicação digital. Então, esse livro ele é orientado e dirigido a qualquer pessoa que queira conhecer um pouco dessa história, do modo da visão da comunicação, mas também ele é dirigido a estudantes de todas as áreas da comunicação, a professores, catedráticos, acadêmicos, que queiram conhecer um pouco sob o ângulo, sob o ponto de vista de relações públicas, o que aconteceu de marcante e qual foi o legado que as personalidades, as autoridades envolvidas nesses acontecimentos durante esse período deixaram não só para si próprios, mas para a sociedade que eles vivem. E, por que não dizer, para todas as pessoas do mundo, porque foram acontecimentos marcantes que influenciaram a conduta de todos os países praticamente. Vale a pena fazer a leitura do livro, não há necessidade esse não é um livro de romance que você tem que ler do começo ao fim, você lê por capítulos, você pelos assuntos que te interessam mais, mas você terá sempre em qualquer um deles uma história contada do começo ao fim, sempre sendo analisada sob o ponto de vista da construção da imagem, da construção da reputação e do conceito que eles puderam construir em torno deles próprios. É isso. Espero que você goste do livro.